E aí, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, ou melhor, segundo capítulo das aventuras do Pequeno Folk. Como vocês viram na aula anterior, o Pequeno Folk já conseguiu solucionar parte dos seus problemas. Para quem não viu a aula anterior, para tudo que está fazendo, para esse vídeo aqui agora, volta, assiste aos vídeos anteriores dessa série para a gente poder dar continuidade, senão tudo isso aqui vai ficar bem perdido, beleza? Então, vamos que vamos. Para a gente não ficar com um desenho muito poluído, eu vou evitar ficar fazendo aqui em cima o desenho da blindagem e do isolamento, ou seja, o amianto e a borracha. Mas vamos imaginar que todo esse sistema está dentro de um compartimento que tem uma película de borracha protegendo e o amianto por fora, ok? Só que o nosso Pequeno Folk, por ser um cara muito criativo e, digamos, um cara um tanto quanto inquieto, e ele continuou a pesquisar em cima disso aqui, começou a estudar, testar outras possibilidades e eis que ele pensa o seguinte: horas, se eu tenho uma caixa d'água que tem suco de uva, o suco de uva ele é composto por água também, então aqui dentro eu tenho água. Será que eu consigo desenvolver alguma forma de separar essa água do suco de uva? E eis que ele estuda, pensa, e ele chegou à conclusão de que se ele conseguisse criar uma espécie de um filtro para que ele pudesse reter parte das partículas de uva e deixar passar só, no caso, a água, seria interessante atender bastante as necessidades dele. Em algum momento ele poderia ter o suco, como ele deseja, ou água pura, ou 50% suco, 50% água. Dentre esses estudos, ele chegou à conclusão que ele poderia fazer o seguinte: a mesma caixa d'água, o mesmo suco, a mesma tubulação, o mesmo registro e a mesma saída. Então, o que o Folquinho desenvolveu aqui? Ele desenvolveu aqui nesse registro, ele puxou mais uma tubulação para o lado, botou um outro registro exatamente igualzinho a esse aqui, tá? Só que ele estudou uma forma, ele conseguiu desenvolver uma forma que ele conseguiu criar um filtro, e esse filtro ele faz isso, ó. Isso aqui, eu vou botar uma letra F aqui dentro, de filtro. Então, o que acontece aqui nesse universo paralelo do folk? O suco ele desce. Se esse registro estiver fechado, o suco simplesmente ele desce para cá como suco. Vai sair suco aqui. Só que a partir do momento que ele começa a abrir esse registro, esse suco que está vindo para cá, ele é desviado para cá, ele passa dentro desse filtro e volta. Ou seja, tudo que passar aqui dentro desse filtro, e ele controla agora através desse outro registro aqui, ele consegue fazer com que 100% do líquido que passa aqui ele seja filtrado e saia aqui apenas água, ou 50%, 30%, 10%, 90%. Ele tem um controle agora sobre isso. Então ele consegue extrair, ao invés de suco, ele consegue fazer com que saia água. Aí a gente tem que pensar o seguinte: ele não está acrescentando nada ao sistema. O suco, o produto que ele precisa no final, o produto que ele tem e o que ele está manipulando, manuseando, é suco. Então, estranho seria se entrasse suco de uva aqui e saísse laranja. Não, continua sendo suco de uva, só que ao filtrar, ele retém partículas de uva e deixa sair apenas água, que já está aqui dentro. Aqui dentro a gente já tem partículas de água aqui dentro, tá? Então agora ele tem o seguinte: quando ele não quer que saia nada aqui embaixo, ele fecha o registro original, aquele primeiro registro que ele havia instalado. Só que agora ele tem um segundo controle. Ele consegue abrir 50% só desse registro aqui, que é o fluxo da vazão, é o que vai sair lá no finalzinho, lá onde ele vai botar o copinho para ele poder beber. Ele consegue deixar 100% aberto, 30%, 10% aberto, ou totalmente fechado. E ele tem esse segundo aqui que ele consegue fazer essa filtragem desse material. Interessante isso. Alguns dos senhores já devem imaginar o que seja esse sistema aqui
dentro da nossa realidade, porque aqui a gente tem dois universos, né? Aqui a gente tem o universo do folk e aqui a gente tem o nosso universo. A gente tem dois universos paralelos. Como o folk é quem está ensinando para a gente a respeito de como montar um sistema elétrico de uma guitarra, a gente vai pegar essa lógica dele aqui e trazer para a nossa realidade. Na nossa realidade, o que a gente está vendo? A gente está vendo um captador, que pode ser qualquer captador, de qualquer marca, de qualquer fabricante, tá? Beleza? A gente vai ter o potenciômetro, que é o potenciômetro de volume, certo? E o que a gente já aprendeu na aula anterior? A gente pegou o potenciômetro de volume, esse é o potenciômetro de volume? Ele tem a mesma função de um registro, certo? A gente vira ele ao contrário, ele com a parte traseira dele voltada para a gente, com os terminais voltados para baixo, a gente vai pegar esse cara aqui, a gente vai dobrar e vai soldar aqui atrás. Podemos soldar um fio aqui no terminal dele e soldar o mesmo fio aqui na carcaça. O importante é que esse terminal ele faça contato com a carcaça, ok? A gente vai pegar o fio positivo dele, o hot, ele vai vir e vai entrar aqui. Até aí, ok, a gente já viu, né? Pô, Alexandre, e o neutro dele, onde é que a gente vai soldar? A gente viu na aula anterior. O neutro a gente vai soldar em qualquer lugar que seja o aterramento. Pode ser aqui na carcaça, pode ser em qualquer outra carcaça de qualquer outro potenciômetro, em qualquer outro lugar que seja aterrado, tá? E onde é que entra esse filtro aqui, Alexandre? O que é esse filtro? Esse filtro nada mais é do que um outro potenciômetro que nesse momento agora eu não faço ideia, assim como eu também não sei de qual potenciômetro é esse aqui, se é 250, 500, 1 mega, 25K, não interessa, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe que potenciômetro é esse, tá? A gente vai pegar um outro potenciômetro também, que eu vou botar um ponto de interrogação, que eu também não faço ideia de que potenciômetro seja. Vou botar ele aqui, ó. O que é esse filtro que a gente acabou de falar aqui, né? Com a letra F dentro. Isso aqui é um capacitor. Quem já abriu o instrumento, eu acredito que muitos de vocês que caíram nessa videoaula estão assistindo essa segunda videoaula aqui, é porque em algum momento já se interessou sobre a elétrica de instrumentos, já deu uma olhadinha em esquemas aí que a gente encontra na internet, já abriu um instrumento para olhar e viu aquelas pecinhas quadradinhas com duas perninhas, às vezes redondinho, às vezes de óleo, que parece um cilindrozinho com duas perninhas. Aquilo ali é um capacitor. A função dele é fazer um filtro. Dentro de uma guitarra, soldado a um potenciômetro, ele faz um filtro de agudo. Então aqui quando o Folk deu um exemplo para a gente de que a gente tem o suco de uva descendo aqui e a gente consegue filtrar partículas de uva, deixando apenas sair partículas de água, apenas água como resultante aqui do nosso sistema, vamos imaginar que esse suco de uva é o som da guitarra com agudo, é o som completo. É você pegar uma guitarra, simplesmente abrir todos os volumes, volume, tone, tudo, plugar no amplificador e fazer um acorde. Vai sair grave, médio e agudo. Conforme você vem fechando o tone, ele não vem acrescentando nada ao sistema, muito pelo contrário, ele vem cortando agudo, ele vem limpando agudo. Nada mais é do que o que está acontecendo aqui no universo paralelo do folk. Então, esse potenciômetro ele vai ter a função de, conforme a gente vai girando ele, a gente vai fazendo com que o som desse captador, o sinal desse captador, vá passando por dentro desse capacitor e esse capacitor vai fazer essa função de filtro, tá? Lembrando, eu não precisaria, mas é bom fazer. Isso não é uma aula de engenharia eletrônica, tá? Quem quiser aprender um pouco mais sobre capacitores, existem fórmulas matemáticas, existem contas para que vocês possam fazer isso de uma forma neurocirurgicamente precisa. Aqui nessa ilustração, a gente está mostrando apenas o princípio, como funciona, o que acontece dentro do instrumento. Onde é que ele vai entrar nessa brincadeira? Ele vai entrar aqui, ó. A gente tem aqui o fio entrando no potenciômetro, tá?
Não vou me preocupar com a saída dele ainda. Só que aqui, observem que esse potenciômetro, para ficar mais fácil a ilustração, até porque na maioria dos esquemas que vocês encontrarem na internet, ele vai estar representado dessa forma. Um potenciômetro com os terminais voltados para baixo e o outro de frente para ele, assim, ó, com os potenciômetros virados para cima, com os terminais voltados para cima, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai soldar um fio daqui para cá, ok? Esse cara aqui, a gente esquece que ele existe. Ele vai ficar aqui para nada. Ah, Alexandre, tem que dobrar ele para cá para trás? Não, você simplesmente vai esquecer que ele existe. Você não vai fazer nada com ele nesse primeiro momento. Você não vai fazer nada. Você vai pegar o capacitor, que é redondinho, quadrado, cilíndrico, esférico, seja lá como ele for, uma ponta do terminal dele você vai soldar aqui na carcaça. Em que lugar da carcaça, Alexandre? Pode ser em cima, pode ser do lado, pode ser onde você quiser, desde que seja aqui na carcaça do potenciômetro. Uma ponta dele vem aqui na carcaça, a outra ponta vai vir nesse terminal. Calma, calma. Eu sei que tem gente vendo esse vídeo agora que falou assim, caramba, eu vi exatamente o contrário. Eu vi esse fio sendo ligado aqui e o capacitor soldado aqui, o capacitor assim, ó. Um terminal aqui e o outro na carcaça. Nesse primeiro momento, tanto faz se o fio vai ser soldado aqui e o capacitor vai ser soldado aqui ou vice-versa. Tem circuitos que a gente encontra na internet dessa forma, tá? E tem circuitos que é ao contrário. O capacitor ele está no meio e esse fio ele está soldado aqui. Isso muda o timbre, Alexandre? Cara, praticamente nada. Praticamente. Qual é o melhor? A gente viu lá na nossa introdução que a gente não vai lidar aqui com qual é o melhor. Eu recomendo que quem estiver vendo o vídeo, quem tem interesse nesse assunto, faça o teste, tá? Faça o teste. Primeiro soldando aqui e o capacitor aqui. Depois inverte, tá? Depois inverte. Solda o fio aqui e o capacitor aqui, ó. Uma perninha dele vem aqui, a outra perninha dele vem aqui na carcaça. Eu, particularmente, já fiz esse teste e não senti diferença nenhuma. Absolutamente nenhuma. Só que cada um tem uma forma tem um ouvido, cada um tem uma percepção, então para mim isso não faz diferença nenhuma. Mas há pessoas que isso aqui é uma coisa absurda. Então, de ambas as formas vai funcionar bem e vai caber a qualquer um de vocês aí chegar a essa conclusão, se vai fazer da primeira forma ou da segunda, tanto faz, tá? E aqui, no potenciômetro de volume, é onde a gente vai sair para o jack. É onde vai sair para o jack. Lembrando que isso aqui é um potenciômetro, certo? Tá vendo o fio neutro aqui, ó, do captador? A gente solda um outro fiozinho aqui, ó, na carcaça do potenciômetro e puxa para cá, ó. E solda aqui. E aqui para o jack, a gente solda um outro fio daqui e traz para o jack aqui, ó. E liga no aterramento do jack. Então a gente tem aqui agora um circuito um pouco mais elaborado. A gente tem um captador single que tem um potenciômetro de volume e um potenciômetro de tone. Eu vou fazer um desenho um pouco maior aqui, só para ficar mais fácil, para que vocês possam entender. Esse aqui é o volume. Dobro essa perna para trás e soldo na carcaça. Ok? Esse aqui é o potenciômetro de tone. Pego o capacitor, isso com o potenciômetro fora do instrumento. Já pego o capacitor, uma perninha dele vem aqui na carcaça, a outra perninha dele vem aqui no terminal, tá? O fio que sai do captador, ele faz isso, ó. Tum, tum. Pode ser o mesmo fio, você pode, de repente, decapar, emendar um fio no outro, soldar aqui e ele já sai para cá, beleza? E o fio neutro vem aqui, faço um ponto de solda, soldo aqui, faço um outro ponto de solda, soldo aqui na carcaça. Daqui sai um fio para o jack, que é o positivo. Daqui sai o fio azul
que é o negativo ou aterramento, como assim vocês desejarem chamar. Normalmente também em instrumento, vocês já devem ter visto, tem um fiozinho que ele fica soldado ali embaixo da ponte da guitarra, seja ela Les Paul, Strato, enfim, qualquer instrumento, guitarra, baixo, tem um fio que ele fica embaixo da ponte. Ele pode ser soldado aqui nesse potenciômetro ou nesse, e ele vai para lá para ser soldado embaixo da ponte. Que ali é o que garante que quando você encosta a mão na corda, você está fazendo contato com tudo isso aqui. Lembrando que você está fazendo contato com a parte neutra do instrumento. Tá vendo? Esse fio está soldado na carcaça, aonde está soldado o fio neutro ou aterramento do potenciômetro, onde todas as carcaças dos potenciômetros estão ligados, estão aterrados. Esse fio está soldado lá. Quando você encosta a mão, tem aquelas situações em que às vezes o instrumento está dando como se fosse um ramezinho baixinho, e você encosta a mão na corda, o ruído para. Você, com o seu corpo, você está aterrando todo aquele sistema. Tá? Então, segundo problema do nosso amigo Folk já foi resolvido, só que pequeno Folk ficou muito feliz porque agora ele tem controle sobre o fluxo de suco de uva, só que agora ele consegue também extrair água desse sistema, ou seja, retirando partículas de uva. Isso aqui, pessoal, essa ilustração parece boba, mas não é. É fundamental a gente entender que quando a gente tem um potenciômetro de tone dentro de um circuito desse aqui, você não está acrescentando nada. Eu canso de ouvir também pessoas falando, não, porque quando eu fecho o tone, eu deixo a guitarra mais grave, eu coloco mais grave na guitarra. Não, pelo contrário. Quando você fecha o tone, você está fazendo com que o sinal passe pelo capacitor. Ao fazer isso, ele começa a cortar as altas frequências, que são os agudos, deixando passar só as baixas, que são os graves. Tá? Pô, Alexandre, então, já que você falou sobre isso, qual capacitor é esse? É um capacitor a óleo, cerâmico, é feito de pó de chifre de unicórnio? Tanto faz. Nesse momento, assim como os potenciômetros para a gente, até esse presente momento, eles não fazem, a gente não quer saber que potenciômetros são esses, o capacitor também, até esse presente momento, eles não importam. Se é de ponto 47, se é de ponto 22, se ele é de óleo, não interessa, tá? Eu sugiro para quem tenha conhecimento e consegue até aqui, tá tudo fazendo sentido, tá tudo ok, zero dúvida, testa, compra quantos capacitores você puder comprar ou procura lá aquela caixinha de sucata, de peças de instrumento que você não está usando, monta uma guitarra para teste. Dentro desse circuito aqui, ó, bota um de 22.22, um de ponto 47, um de óleo, e vai testando e vai tirando as suas próprias conclusões, porque vai depender do tipo de instrumento, o tipo de madeira, o tipo de corda que você está usando, o tipo de captador, tipo de potenciômetro, o amplificador que você está usando, o pedal, tudo isso vai influenciar no som final do instrumento. Então, isso aqui é uma peça dentro desse circuito, dentro desse universo, que também influencia, só que o resultado final ele depende de todo o contexto. Ok, até aqui? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Até essa aula a gente viu como fazer a ligação de um captador utilizando um volume, e nessa aula de hoje a gente acabou de ver como fazer a inserção de um potenciômetro de tone, que vai nos permitir fazer um corte de agudo. Não esqueçam, a gente não acrescenta ao circuito, a gente retira as altas frequências, que são os agudos, tá? Então a gente se vê numa próxima aula, porque a vida do Folquinho vai ficar bem mais complicada, porque como vocês sabem, né? Folquinho adora inventar ideia. Até a terceira aula, que está por aqui em algum lugar aqui, perdido por aí. Até lá, fui!